Olá, amigos do canal Terra e Tradição, mais uma vez levando conteúdo de qualidade a vocês. Confesso que hoje estamos muito felizes, todos nós aqui do canal, porque estamos recebendo um amigo muito querido, né, uma pessoa que tem uma trajetória muito bonita, né, na escola, principalmente na Escola Frei Getúlio, atuou em outras escolas do estado, mas então servidor público estadual, agente administrativo há 31 anos, que é o Mauro Camargo Moraes. Quem não conhece e não admira o trabalho e também, né, todas as vivências que o Mauro traz. Quem de nós, pais dos alunos do Colégio Frei Getúlio, não tem total confiança no trabalho do Mauro e no carinho que ele tem por todos os alunos, Mauro? Então, muito bem-vindo conosco aqui no Terra e Tradição. Muito obrigado, Juliana. Boa noite, primeiramente, a ti, né? Boa noite ao Ronaldo, ao Marcos, e muito obrigado, primeiramente, pelo convite, né? Pelo gentil convite, né? E estou com muita alegria e satisfação hoje aqui, né? Para falar um pouco, né? Sobre o Colégio Frei Getúlio, né? Sobre a trajetória do próprio Frei Getúlio em Bom Jesus, né? E sobre tudo que ele construiu, né? Junto com os outros freis capuchinhos, que também foram importantes, na história de Bom Jesus. Eles ficaram na história, que realmente eles eram freis que estavam à frente do seu tempo. Verdade, e o Mauro, dentro desses mais de 30 anos trabalhando na Escola Frei Getúlio, o Mauro fez muitas pesquisas e dentro desse trabalho também achou muitos documentos importantes, né, e que traz um pouquinho dessa história, dessa trajetória para nós do canal hoje. Mauro, a gente pode iniciar falando um pouquinho da construção do Colégio Estadual Frei Getúlio, à época, né, o Ginásio Nossa Senhora das Graças, que, sem dúvida nenhuma, foi uma construção imponente e que demandou um esforço muito grande. Sim, assim, foi um avanço de praticamente 50 anos naquela época, né? Construir um prédio deste porte na década de 50, né? No final já da década de 50, foi uma coisa assim revolucionária na época para Bom Jesus, né? Que assim trouxe muita grandiosidade para o município de Bom Jesus, né? Graças ao esforço de uma comissão de obras formada por figuras ilustres de Bom Jesus, um dos chefes da comissão de obras era né, o seu Luiz Graciotin, da famosa família Graciotin, tradicional em Bom Jesus, né, e fora outros, né, que teve o seu Oswaldo Barcelos e outros que contribuíram, né, para primeiro adquirir o terreno, comprar o terreno, né, em 1946. O terreno foi comprado, foi adquirido por esta comissão, que tinha como sonho trazer uma escola, né, qualificada para Bom Jesus, para que os seus filhos não tivessem que sair de Bom Jesus para estudar fora, Caxias, Porto Alegre, como estava acontecendo até aquela época. O sonho deles era que os seus filhos ficassem aqui, mesmo porque eles tinham muitas fazendas, muitos trabalhos aqui, queriam que os filhos ficassem aqui estudando e ajudando as próprias famílias, né? Então eles formaram essa comissão, tiveram o apoio de toda a população de Bom Jesus, um dava uma vaca, um dava um boi, outro ia buscar um caminhão de areia no Rio dos Touros, outro dava 50 sacos de cimento, e assim eles foram contribuindo, né, para iniciar, né, a realização desse sonho. Então eles adquiriram o terreno do Dr. Farias Cancelo, compraram na época, 1946, e daí eles ofereceram a construção para a ordem das Irmãs Franciscanas. Mas como elas estavam, naquela época, já envolvidas, né, na administração do Hospital de Bom Jesus, não demonstraram tanto interesse. Então, de 1946 até 1952, ficou paralisado esse sonho. E daí eles cansaram de esperar a resolução delas, a decisão delas. Então, ofereceram para quem? Para a Sociedade Literária São Boaventura, dos irmãos Capuchinhos. E esses demonstraram interesse, realmente viram que era necessário uma escola deste porte em Bom Jesus, que Bom Jesus já comportava, né, uma escola deste porte. E eles se interessaram, e daí aconteceu que em 1952, né, o Frei Alfredo Chaves determinou o início das obras em 52, já com o apoio da Comissão de Obras. Conjuntamente com os freis capuchinhos e a Comissão de Obras, o sonho começou a sair do papel, 1952, né? E o que aconteceu? A construção durou em torno de 4 anos. Ela começou em 1952, daí foi enviado para cá para administrar a escola primeiramente o Frei Amadeu de Caxias, Amadeu, né? Frei Amadeu, e daí a escola funcionou de forma provisória até ser construída o prédio, né, verdadeiro. Eles assim funcionaram de forma provisória no salão paroquial.
E lá que eram ministradas as aulas das primeiras turmas, né? Com em torno de 52 alunos matriculados na época, né? E daí eles foram ali já recebendo os primeiros alunos matriculados, até a escola ficar pronta. Daí quando chegou ali no dia 22 de dezembro de 1956, o dia mais importante da história de Bom Jesus do século XX, a escola foi inaugurada pelo governador Hildo Meneghetti, patrono do Esporte Clube Internacional e governador do Rio Grande do Sul na época, pelo prefeito da época, Áureo Ribeiro Velho, pelo secretário de Educação, Liberato Salzana Vieira da Cunha, que era um ícone também da educação no Rio Grande do Sul, e por diversas autoridades convidadas, inclusive os freis capuchinhos e a população borgesuense. O que aconteceu? O governador Hildo Meneghetti chegou pela manhã, foi feita uma carreata, foi recebido efusivamente, com vários foguetes, né, uma festa maravilhosa. E de manhã ele veio aqui inaugurar o prédio, cortou a fita simbólica, colocou um crucifixo lá na entrada da escola, né, inaugurou a escola. Depois eles foram para a igreja, onde foi ministrada uma missa para os formandos, para a primeira turma de formandos. Foi realizada uma missa. Ao meio-dia foi oferecido no Esporte Clube Santa Cruz para o governador e diversas autoridades, né, foi oferecido um delicioso churrasco, né? E à noite a formatura, colação de grau e a entrega dos diplomas para a primeira turma de formandos, né? De 1956. Então, dia 22 de dezembro de 56, foi inaugurado o Frei Getúlio, com a primeira turma de formandos recebendo a sua colação de graus, numa das datas mais importantes, acredito eu, e felizes do nosso município de Bom Jesus. Com toda certeza, e a gente observa, e isso em outras oportunidades também, a gente viu a questão do CTG Presídio do Rio Grande, dos clubes, que nós ainda vamos contar a história, tanto do Juventude quanto de Santa Cruz aqui, e outras entidades que tiveram sempre a união dos moradores para que saíssem do Sim, sim. Depois disso, ainda o Frei Getúlio ajudou né, na própria fundação do CTG, junto com o Frei Damião, né? Porque o Frei Getúlio estava envolvido, depois que ele veio para cá, o Frei Getúlio veio depois. O Frei Getúlio veio trabalhar aqui em Bom Jesus, ali em torno de 1955, né? Ele veio trabalhar como secretário de escola. Ele veio trabalhar como secretário de escola, mesmo porque o diretor era o Frei Amadeu. Quando o Frei Amadeu foi embora em 1958, foi morar em Brasília. Inclusive, o Frei Amadeu foi o frei que batizou a primeira criança que nascida em Brasília, quando esteve em Brasília, né? Quando Brasília foi fundada em 21 de abril de 1960, né? Daí o Frei Amadeu foi lá, já radicado lá em Brasília, ele batizou a primeira criança que nasceu em Brasília. E daí, em 58, o Frei Getúlio foi designado para dirigir o ginásio Nossa Senhora das Graças, que era esse o seu nome, ginásio Nossa Senhora das Graças. E era, inclusive, feito uma prova de admissão para entrar na escola. Se não passasse na prova de admissão, não entrava. Era quase uma escola particular. Também funcionava o semi-internato. No primeiro momento, teve 4 alunos semi-internos, né, que os pais moravam no sítio, os alunos ficavam a semana toda dormindo na escola, se alimentando na escola, depois voltavam para casa, né? E daí o Frei Getúlio participou, né, junto com em torno de 10, 12 freis capuchinhos, né? Que daí eles administravam a escola e moravam na escola também. A escola funcionava em regime de semi-internato. E ele foi muito importante para a comunidade, porque ele apoiou a cultura, apoiou o teatro, através da cultura, o teatro, as danças, o próprio CTG. Né? Ele era uma pessoa alegre, brincalhona, muito, assim, bem relacionado. Ele era muito amigo do governador Hildo Meneghetti, tanto que, numa ocasião, o Frei Getúlio foi convidado para ser secretário de Educação do Rio Grande do Sul. E daí ele declinou do convite, porque ele achava que o compromisso dele era com o Bom Jesus. Ele se sentiu que, se ele fosse aceitar esse convite, ele achou que ia trair a confiança do povo de Bom Jesus e declinou e recusou o convite. Mesmo porque ele tinha 2 programas semanais nas rádios de Vacaria, né, só falando sobre notícias e atualidades de Bom Jesus. Frei Getúlio que atuava como Radialista também. Ele transmitia toda semana as notícias principais de Bom Jesus, nos programas da Rádio Esmeralda e Fátima. Então ele tinha essa conexão também de radialista, né? Ele era um ícone para a época, ele era uma pessoa, ele era formado, era bacharel pela PUC em 1953, né? Em línguas clássicas, né?
professor de latim, né, de português, até de grego. Aliás, quem estudava no ginásio Nossa Senhora das Graças tinha oportunidade de aprender várias línguas, Mauro. Isso que eu quero enfatizar. Quem estudava no ginásio Nossa Senhora das Graças aprendia 6 línguas diferentes: português, inglês, francês, espanhol, latim, mesmo porque naquela época ainda as missas eram rezadas em latim, e grego. Daí vocês vão me perguntar, mas por que grego, Mauro? Por que grego numa cidadezinha do tamanho de Bom Jesus? Estudar grego para quê? Aí que vocês vão entender a grandiosidade dos freis. Grego por quê? Porque também eram ministradas aulas de filosofia na época. E os maiores filósofos de onde vêm? Vêm da Grécia. Platão, Sócrates, Aristóteles, né? E mais o Pitágoras, que é muito usado na matemática. Então os freis encaixavam uma coisa na outra, porque eles pensavam sempre à frente. Então eles tinham as aulas de filosofia e achavam importante ter aulas de grego. Inclusive teve depoimentos de pessoas que eu pesquisei aqui em Bom Jesus, que chegava no final do ano, era um pavor a prova de grego, que pouca gente conseguia passar. E daí eles tinham que pegar a recuperação e ir para a recuperação para depois passar. E daí eles que eram Deus nos acuda para conseguir passar na prova de grego e latim, que era um terror, né? Português, espanhol, francês, eles ainda conseguiam tapear, mas grego e latim a coisa pegava fogo. Mas assim foi importante, porque naquela época o estudo era muito forte, o aluno formado na 4ª série ginasial saía praticamente pronto para fazer uma faculdade. Imagina francês, inglês, espanhol, latim, grego. Eles estavam bem à frente da sua época. Por que eles enfatizavam a força nesse tipo de estudo? Porque eles sabiam que a educação é o que podia levar as pessoas para lugares bem mais distantes, né? Lugares mais, os sonhos mais grandiosos de serem realizados através da educação. Era isso que o Frei Getúlio e os outros freis pensavam, né? O Frei Cirilo, por exemplo, o Frei Cirilo estudou na França. Depois chegou em Bom Jesus, comprou uma lambreta e andava pelas ruas de lambreta, né? E era uma sensação, né? O Frei Getúlio gostava de serenata. Era músico. Era músico também, tocava violão e cantava. Inclusive, eu lendo um depoimento de uma pessoa que nasceu em Bom Jesus, cujo pai era tabelião em Bom Jesus, o jornalista Solon Saldanha. Solon Saldanha, ele é formado em jornalismo pela PUC, e o pai dele foi tabelionato aqui em Bom Jesus, foi tabelião em Bom Jesus na década de 60. E o Solon Saldanha relatou que o Frei Getúlio chegava de noite na sua casa, por de meia-noite, tocando violão, com outros colegas tocando bandoneon, para fazer serenatas. Daí o pai dele, que era muito amigo do Frei Getúlio, abria as portas, fazia o pessoal entrar. Primeira música que introduziram é La Comparsita, é um tango argentino, né? Então ele já entrava tocando La Comparsita, ficavam lá até as 3, 4 da manhã, serviam comida, serviam bebida para tudo que estava na serenata, e depois eles iam embora. Era uma época muito bonita, muito legal, porque as pessoas se conheciam, as famílias se conheciam, né, Juliano? Então a gente podia fazer isso, não tinha essa violência que tem no mundo de hoje, né? As pessoas se conhecem, né? Se conheciam, né? Então era muito legal essa integração dos freis com a comunidade. Eles tinham uma integração com a comunidade espetacular. A comunidade confiava neles e eles contavam com a comunidade também, né, para exercer o trabalho deles, né? Eles tinham muita preocupação, né, com a juventude, né, com o futuro da juventude, né? E o que eles iam fazer na época, né? O Frei Getúlio, aconteceu um fato pitoresco com ele, que talvez pouca gente saiba. Logo que eu entrei no colégio para trabalhar no Frei Getúlio, a primeira coisa que estava acontecendo no colégio era uma gincana sobre a vida do Frei Getúlio. E daí o que aconteceu? A diretora da época, a professora Elusa, convidou familiares do Frei Getúlio para fazer uma palestra no salão da escola sobre a vida do Frei Getúlio, como é que ele era fora da escola. E daí veio um irmão do Frei Getúlio e uma sobrinha do Frei Getúlio. E nos relataram fatos bem pitorescos da vida do Frei Getúlio. Um deles foi que, uma vez, quando o Frei Getúlio já era diretor da escola, num fim de semana, ele saiu de Bom Jesus, ninguém sabia onde que ele tinha ido. Mas como aqui era um lugar pequeno, todo mundo sabia, cuidava sempre, né, seguir os passos das pessoas, ainda mais pessoas públicas, né? Daí descobriram que o Frei Getúlio foi numa boate em Caxias do Sul. Foi numa boate em Caxias do Sul, sábado. Uma boate chamada Calabouço. Calabouço. Daí, o Frei Getúlio foi lá, disse que passou a noite na boate lá, veio embora. Daí, quando ele chegou na segunda-feira aqui, quando foi entrar na sala paroquial, no salão paroquial, as carolas de Bom Jesus, que é aquelas mulheres que não perdiam missa na época, e já estavam ali como o tribunal de Inquisição, pronta para inquirir o Frei Getúlio,
Frei Getúlio, nos diga uma coisa, é verdade que o senhor esteve visitando um enferminho em Caxias do Sul? Nós não queremos acreditar nessa história. O senhor não pode dizer que isso é verdade, nós não acreditamos. O senhor é um homem íntegro. Não, vocês estão enganadas. A minha integridade não tem nada a ver com os lugares que eu visito. A minha integridade continua ilesa. Mas o que o senhor foi fazer naquele inferninho, Frei Getúlio? O que o senhor foi fazer lá? Foi fazer exatamente aquilo que vocês deveriam fazer como pais e mães. Visitar o lugar que os filhos de vocês frequentam e saber com quem que os filhos de vocês andam. Porque como é que eu vou pregar uma moral para o filho de vocês, ou vocês vão pregar uma lição de moral para o filho de vocês, se vocês não sabem nem aonde que eles vão, nem com quem eles andam? Vocês têm que se inteirar do que a juventude está fazendo. Vocês não podem ser omissos como pais e nem como mães. Vocês têm que ter mais atitude. E foi o que eu tive. Porque eu trabalho diariamente com centenas de jovens. E eu não posso transmitir nada de positivo para eles, se eu não sei aonde que eles vão, o que é que eles fazem e com quem eles andam. As carolas baixaram a cabeça e foram para casa. Foi a mesma coisa que o Jesus fez. Atire a primeira pedra que não tiver nenhum pecado. Todo mundo jogou a pedra no chão, foram embora. Então esse era o Frei Getúlio. Era um cara que estava sempre à frente do seu tempo. Fazia excursão para o Rio de Janeiro, os alunos, fazia excursão para Montevidéu, né? Para Montevidéu, para o Rio de Janeiro. Eles tinham um projeto de construir uma piscina lá no colégio, né? Até para ajudar nas aulas de educação física, só que daí eles faleceram, e daí já o projeto foi arquivado. Mas eles estavam sempre pensando em melhorar a qualidade do ensino em Bom Jesus, né? E principalmente na escola, que eles ajudaram a construir. Então, por isso que eu digo, são pessoas assim queridas que deixaram um legado para nós, um legado, né? Mauro, a história mostra, né, e com esses relatos e as pessoas que conviveram com o Frei, que ele era uma pessoa extremamente carismática, bem-humorado, né, como músico, então ele gostava muito das serenatas, ele movimentava muito a juventude, né, e isso as pessoas que o conheceram e mesmo as pessoas que contam a história do Frei, falam com muito carinho essa alegria que ele tinha. Alegria. Ele era tão, assim, jovial para a época, que ele foi convidado, está aqui no livro do meu amigo, nosso amigo Paulo Ribeiro, ele foi convidado na década de 60 para ir no grito de carnaval do Esporte Clube Juventude, do Clube Juventude, 16 de julho. Daí ele e os outros freis e professores da escola, eles fizeram o grito de carnaval do Juventude e convidaram os freis e os professores do colégio para ir lá no grito de carnaval. Ele foi e dançou a noite toda com o pessoal, está aqui fotos inclusive no livro, ó, dele dançando aqui. Né? Depois nós podemos até mostrar. Mostra para a página aí do livro, ele fazendo festa lá, pulando carnaval, né? Ele não tinha nenhum preconceito em relação a isso. Ele era uma pessoa, como eu disse, à frente do seu tempo. Então ele fazia piqueniques, gostava muito de fazer piqueniques, de fazer churrascos, né? De reunir a juventude, também incentivava o esporte, né? Os outros freis gostavam muito de esporte. Tinha freio, inclusive, que jogava futebol de patina. Quem estudou na época sabe que os freios jogavam futebol de batina e sandália. E daí jogavam bem, o pior é que jogavam bem, né? Inclusive, eles participavam de todas as atividades, né? O Grêmio Estudantil, o colégio tinha um jornalzinho com as notícias principais do que acontecia na escola, o jornalzinho feito pelos alunos do Grêmio Estudantil, que era super atuante, né? Tinha um personagem no jornal que até hoje ninguém sabe quem era. O personagem tinha alcunha, se chamava Bronquinha. Bronquinha. Todo mundo pergunta em quem será que era o Bronquinha? Que tudo que acontecia em Bom Jesus, o Bronquinha ia lá em cima e cobrava. Cobrava. Mas quem será esse cara? Tudo que acontece aqui ele cobra. O que será? Quem é esse cara? E daí todo mundo ficava pensando, mas quem será ele? Daí eles ficavam imaginando. No Frei Getúlio não era. Né? O Frei Damião não era. Daí, até hoje, eles estão tentando descobrir quem era o Bronquinha, né? Caiu nas costas, inclusive, aquele que fundou o Clube Fátima, chamado o Frei Hermeto, né? Só que depois o Hermeto saiu, largou a batina, se casou, teve filhos, tudo, mas falaram que o Frei Hermeto, que era o mais revolucionário deles, né? Que seria que teria o Bronquinha, que ele era muito crítico em relação aos acontecimentos. Ele era crítico mesmo, ele cobrava tanto das autoridades como da população, ele cobrava com um nexo, né? Ele tinha
nexo as cobranças dele. Então ele ajudava a escrever, toda a semana ele tinha uma coluna no jornalzinho ali, dos alunos, e cobrava. Mas eles fizeram um pacto, né, para não revelar a identidade do Bronquinho. Para que ele pudesse trabalhar. Para pudesse trabalhar em paz também, sem pressão, né, livre pressão de cobrança. E daí o Bronquinha se manifestava sempre que era necessário. Isso era muito legal. Na época, imagina eles. E outra coisa, na década de 60, Bom Jesus foi a capital do teatro estudantil, através do Milton Barros, professor Milton Barros, seu trabalho importante, através das irmãs Belan, né, do próprio Frei Getúlio e de outras pessoas da comunidade, do Dario Zambelli, que ajudaram a desenvolver o teatro. Nós recebemos, na década de 60, a visita do maior teatrólogo do Brasil, chamado Pascoal Carlos Magno, que vinha do Rio de Janeiro, para participar do nosso festival de teatro, onde foi encenado várias peças teatrais de sucesso na época. Morte e Vida Severina, Zumbi dos Palmares, que se destacaram tanto e foram convidados para se apresentar em Porto Alegre, no Festival Estudantil de Teatro em Pelotas. Tudo com alunos de Bom Jesus. E todos com apoio, né, dos freis. Então eles apostaram na cultura como a forma de libertação, porque a cultura é uma forma de libertação, né? A pessoa se liberta quando faz a cultura, porque se expande, né? A sua mente se expande por diversos setores, né? A mente vai se expandindo. E o teatro foi uma forma que desenvolveu bastante a cultura em Bom Jesus. Então, Bom Jesus saiu em jornais de Porto Alegre, saiu em jornais do Rio de Janeiro, que um grupo de alunos apoiado por um grupo de freis desenvolveu um teatro estudantil em Bom Jesus, que tomou proporções nacionais, proporções maiores do que descansavam. Até as autoridades de Bom Jesus ficaram assustadas com a repercussão que teve na época, né? Na década de 60, todo mundo vinha para cá para conhecer o Festival de Teatro Estudantil de Bom Jesus, para conhecer a praça com calçada de nós de empim, que só tem aqui, para conhecer a neve, que ninguém sabia que nevava no Brasil, numa cidadezinha do sul do Brasil, conhecida como a Noiva do Sol, que esse nome foi dado pelo Frei Damião, conhecido como a Cidade Colina, né? Inclusive eu estava falando hoje, lá no colégio até, que muita gente não sabe que aquela árvore linda que tem do lado da igreja, que é uma canforeira, foi plantada pelo Frei Damião, há mais de 60 anos. E com a ajuda do seu Ciro Risotto, falecido Ciro Risotto, Pai da professora. o pai da professora Lúcia. Então, ali o Frei Damião plantou aquela canforeira, que está até hoje ali dando sombra, né, para pessoal de Bom Jesus, né? Então, a arte que eles desenvolveram, o trabalho que desenvolveram, foi espetacular. Então, acho que até hoje a gente admira, né, o que eles fizeram, né, na nossa comunidade. E a gente tenta se inspirar neles, né, para também desenvolver o nosso trabalho. Com toda certeza. O Frei Getúlio era diabético. Era diabético. E ele cuidava muito, né, da questão dos Da saúde, esportes, da saúde, mas quando se tratava do diabetes dele, ele não, às vezes ele saía da linha direita. Tinha noites que ele saía do alojamento do segundo piso, que eles dormiam no segundo piso e terceiro. Ele saía de madrugada e assaltava lá embaixo na cozinha, pegava uma lata de peixe, abria e comia sozinho. Comia sozinho. Então ele adorava, né, doce, principalmente doce de pêssego. E só que às vezes a diabetes dele estava em 360, né? Então ele tinha esse problema. E outra coisa, ele tinha uma coisa que pouca gente sabia. Quando ele era pequeno, aí, em torno de 8, 10 anos, ele sofreu um acidente caseiro. Ele escorregou e caiu, bateu com essa parte aqui na chapa do fogão quente. E daí queimou aqui, formou uma cicatriz. E aquilo ficou tipo um recalque. Daí ele foi deixando a barba crescer, se tornar rala, e quando se tornou Frei Capuchinho, daí foi o disfarce melhor. Daí ele deixou crescer a barba e nunca mais apareceu a cicatriz. muita gente nem conhecia. Nem conhecia a cicatriz do Frei Getúlio. Então, ele também usava os freis capuchinhos, outra particularidade que ninguém sabe, pouca gente sabe. Eles usavam aquela cordinha enrolada na cintura, com a batina marrom com capuz. A cordinha tinha 3 nós. Cada nó representa algo, né? Isso está relacionado com a ordem dos freis capuchinhos. Então, o primeiro nó representa obediência. O que quer dizer obediência? A pessoa ser submissa? Não. Obediência é a pessoa ser humilde, ser solidária e ter compreensão em aprender e ouvir as pessoas, ouvir o seu próximo. Isso é obediência. Segundo nó, o que representa? Segundo nó representa a pobreza. Pobreza tinha a ver com as questões econômicas? Não, nada a ver. Pobreza, não. Pobreza é o ato de saber se doar,
tá? O ato de ser solidário com os irmãos mais próximos e mais necessitados, né? É o voto de pobreza, é o voto de ser solidário, de saber ouvir as pessoas, né? E de se dedicar em prol de uma causa nobre, né? E o terceiro nó representa o quê? Pureza de coração. O que é a pureza de coração? É o nível mais alto, é o terceiro nó. O nível mais alto, que é a transparência. A transparência, a verdade e a lealdade, né? Que eles primavam muito por isso, os freis capuchinhos. Então, é ajudar as pessoas sem esperar recompensa, como ensinou Francisco de Assis, São Francisco de Assis. Esperar ajuda, não, ele ajudava sem esperar recompensa. O que uma mão dá, a direita dá, a esquerda não fica sabendo. Então, isso queria dizer pureza de coração. Ajudar sem interesse. Ajudar por querer ajudar a pessoa, por ter a pureza de coração, de se preocupar com a necessidade do mais próximo. Isso era o terceiro nó, pureza de coração. Então, não era à toa que eles tinham aqueles 3 nós naquelas cordinhas, né? Fazia parte do juramento, né, deles, quando eles se tornaram freis capuchinhos. Mauro, qual é a origem, né? Quem são os pais? De onde vem o Frei Getúlio? Inclusive, tu tens, né, como documento a certidão de nascimento? Tem a certidão de nascimento do Frei Getúlio aqui, um documento, né, histórico, tem a certidão. Frei Getúlio nasceu no dia 4 de abril de 1927, na cidade de Vacaria, né? Tá aqui a certidão de nascimento, depois dá uma olhada. Mostra aqui para o pessoal. Certidão de nascimento do Frei Getúlio. Olha só. No uso das atribuições que a lei me confere por me ser verbalmente pedido por parte interessada, te certifico que revendo neste cartório, livro 14, registro de nascimento, folha 54, sob número 49, consta o registro do teor. Aos 20 dias do mês de maio de 1927, nesta vila de Vacaria, estado do Rio Grande do Sul, em meu cartório, compareceu o senhor João Toigo, e perante as testemunhas, né, intrafirmadas, declarou que neste distrito, em sua residência, no dia 4 de abril do corrente ano, às 18 horas, que a mulher, dona Joana Nicoleto, deu à luz a uma criança de sexo masculino de cor branca que recebeu o nome de Romano Lino Toigo. Sim, o nome do Frei Getúlio, até esqueci de falar, o verdadeiro nome dele é Romano Lino Toigo, da família Toigo, que hoje tem muitos Toigos na cidade de Caxias. Então ele nasceu no dia 4 de abril de 1927. Ele era filho de João Toigo, da família Toigo, como eu falei, e filho da dona Joana Nicoleta. Os pais deles eram naturais diretamente da Itália. Os dois eram italianos, imigrantes italianos. E o Frei Getúlio nasceu em Vacaria, né? Depois ele nasceu, ele foi estudando, daí ele foi fazer faculdade, depois de um certo tempo lá em Porto Alegre, se formou na PUC, como eu disse, em línguas clássicas, né? E depois ele já tinha se tornado padre, daí ele foi trabalhar na cidade de Rio Grande, né? E depois de um certo tempo foi designado para trabalhar em Bom Jesus. Mas antes ele trabalhou em IP também, trabalhou em outras cidades do interior. Mauro, o Frei Getúlio nasceu em 4 de abril, mas mais tarde ele não considerava essa data o seu aniversário. Por que isso aconteceu? Todo mundo fala, né? Por que é comemorada até hoje a data de aniversário dele e do dia do patrono da nossa escola é comemorado no dia 24 de abril. Daí uns questionaram, será que seria esse dia que ele foi ordenado padre, ordenado sacerdote? Daí, através das minhas pesquisas, eu descobri realmente a verdade, a real verdade, por que é comemorado em 24 de abril o aniversário dele e o dia do patrono. É que no dia 24 de abril de 1965, na Câmara de Vereadores de Bom Jesus, ele recebeu outro importante título de cidadão borjesuense, né? De todos os vereadores de forma unânime, né? E com o prefeito Francisco Odilon Guazelli, na época, e concedendo, homologando e sancionando o título entregue ao Frei Getúlio, dia 24 de abril de 65, título de cidadão borjesuense, pelos brilhantes serviços prestados à comunidade de Bom Jesus. Então ele resolveu atrelar essa data junto com o seu aniversário e comemorar sempre 24 de abril. Ele era muito importante. E o amor que o Frei Getúlio tinha por Bom Jesus para considerar essa data, seu aniversário, porque ele se sentiu tão honrado e tão feliz em receber essa homenagem, que ele resolveu colocar essa data como comemoração do seu aniversário, 24 de abril de 1965, que eu tenho aqui documentos, inclusive, da Câmara de Vereadores, né, discutindo, né, quando seria entregue o título, por que seria entregue, e foi, graças a Deus,
entregue de forma unânime, né? E aprovado de forma unânime essa concessão, né? E essa homenagem para ele de título de cidadão Bom Jesus. E isso foi uma grande alegria para ele. Foi mais uma alegria que a comunidade Bom Jesus deu para ele, o Frei Getúlio, o Romano Lino Toico, né? O nosso amigo, o nosso querido Frei Getúlio, que é a pessoa que era uma luz numa época que tinha poucas luzes, né? Então ele foi importante, né? E infelizmente chegou uma época que a gente tem que se despedir das pessoas que a gente gosta, né? E infelizmente ele sofreu um trágico acidente junto com o Frei Damião, junto com a professora Norma Preto e junto com o Frei Remígio, né? Quando vinha vindo da estrada de São Marcos para Caxias, ele tinha ido fazer assim um concurso lá em Porto Alegre, né? Um concurso, fez o concurso lá em Porto Alegre, e quando na volta de Caxias, ele parou para almoçar ali em Caxias, almoçou em Caxias, e na volta, entre São Marcos, né? Já ele sofreu um acidente, onde faleceu junto com o Frei Damião, que eles dirigiam um Fuquinha, né? Fuquinha saiu da estrada e se acidentaram, e daí eles morreu, ele, o Frei Getúlio, mais o Frei Damião, que dá hoje o nome à nossa biblioteca, que também foi importante figura na nossa comunidade, né? E só escapou a professora Norma e o Frei Remígio. E daí, Adiliana, tu vai me perguntar como ficou a comunidade de Bom Jesus. A comunidade de Bom Jesus ficou órfã do seu grande patrono, da sua grande personalidade, do seu grande amigo de todas as horas, boas ou ruins. Frei Getúlio foi uma perda inestimável para Bom Jesus. Foi um dia de grande comoção, que depois foram meses que se sucederam este luto, né, pelo Frei. Olha, quando chegou os corpos aqui em Bom Jesus, foi o dia mais triste de Bom Jesus. Tanto que está aqui no livro do Paulo Ribeiro, né, Bonja, que foi o dia que a noiva do sol chorou. O dia que a noiva do sol chorou, a igreja, a voz amiga, tocava de hora em hora músicas tristes, né, músicas fúnebres, e esperando para se despedir dos nossos amigos, Frei Getúlio e Frei Damião. Foi um dia muito triste para Bom Jesus, que abalou toda a nossa comunidade. E até hoje tem gente que se lembra desse dia e chora. Chora porque lembra da pessoa que partiu e da pessoa e do amigo que eles perderam. Frei Getúlio foi sepultado em Vacaria, era natural de Vacaria, e o Frei Damião foi levado para Nova Araçá, já que ele era natural de lá, né? E hoje o Frei Damião dá nome à nossa biblioteca, lá na escola, né? E o Frei Getúlio é nosso patrono, né? E vai ser uma figura que jamais vai ser esquecida, né? Jamais vai ser esquecida, porque eu até brinco lá no colégio, como é que vão esquecer se cada vez que ligo para a escola, a primeira coisa que falam, Escola Frei Getúlio, Colégio Frei Getúlio, já fala o nome dele na saída. Então a gente não vai esquecer, e a gente não quer esquecer. E por isso que a gente quer que essas gerações de agora e as gerações futuras mantenham e conheçam essa história fascinante para manter o legado dele. Porque o que ele fez pela comunidade e deixou é inigualável, né? E as gerações futuras vão lembrar dessa pessoa que a comunidade de Bom Jesus perdeu com carinho também. Verdade. Mauro, Vacaria tem uma escola chamada Irmão Getúlio. É em razão do Frei Getúlio? Não, nessa aí não tem nada a ver com, né? Não tem nada Às a ver. vezes confundem Não. que ele era de Vacaria. Sim, não, mas não tem nada a ver com o Frei Getúlio. Daí já é outra história, né? O Frei Getúlio mesmo tem a ver só com Bom Jesus, mesmo sendo de Vacaria, né? Porque ele praticamente adotou Bom Jesus, né? E ele participava até dos bailes tradicionalistas, inclusive quando a, a professora Elaine Graziotin, né, participou do concurso Mais Prendada Aprenda, né? E foi muito bem. Ele acompanhou ela em todos os bailes, em todos os, né, assim, os lugares que ela tinha que ir, né? Ele acompanhava, porque ele era da patronagem, era só capataz, né? Então ele fazia questão de acompanhar. E quando eu chegava em cidades diferentes, ele via um borjesuense, ele saía da sua mesa, levantava e ia abraçar e cumprimentar. Ele não esquecia do pessoal de Bom Jesus em lugar nenhum. Podia estar onde que fosse, em Rio de Janeiro, Porto Alegre, até em Taquara, em qualquer lugar. Porque lá em Taquara, quando meu pai e minha mãe moraram lá, eu morei lá em Taquara também, meu pai e minha mãe estavam num baile e o Frei Getúlio estava com o pessoal de Bom Jesus. Ele estava sentado numa mesa. Quando viu meu pai e minha mãe, ele atravessou o salão todo, foi lá cumprimentar eles. E perguntaram se não precisava nada de Bom Jesus. Ele estava sempre se colocando à disposição. Porque o lema do Frei Getúlio era um lema simples, mas direto. Eu não vim para servir,
eu vim para servir e não para ser servido. Esse era o lema do Frei Getúlio. Eu não estou aqui para ser servido, eu vim para servir a comunidade quem precisa. Então ele tinha esse dom, né, de doação, de sempre pensar no próximo. Mauro, em que momento os freis se despedem da escola Frei Getúlio e passam a não ser mais os administradores da escola? O momento crucial mesmo foi em 1974, quando a escola foi vendida para o Estado adquiriu a escola, o prédio e o terreno. E daí a escola passou a ser estadual, né, administrada pelo Estado e pela, né, porque antes era pela Sociedade, né, Literária São Boaventura. Mas daí os freis resolveram, a maioria ir embora, né, e depois eles venderam em 1974 para o Estado do Rio Grande do Sul, que ele participou de administrar, e daí foi se tornando estadual aos poucos, né, porque já estava praticamente uma parceria do Estado com os freis até esse momento. Mas daí o momento crucial foi em 74, que a maioria dos freis foram indo embora, poucos freis ficaram nas cidades. E foi como a história dos Beatles, né? O sonho acabou, o sonho acabou. Daí o teatro foi embora, os freis foram embora, as serrarias foram embora de Bom Jesus, e daí aquele ápice da cultura, o ápice da economia de Bom Jesus foi decaindo, decaindo, decaindo. Porque na década de 70, Bom Jesus tinha mais de 100 serrarias. E a nossa população chegava a quase 30 mil habitantes, né? E naquela época não tinha tanta cultivo né, de sementes, não tinha, nem falava em batata, né? A maçã só voltou começou a ser falada na década de 70. E quem incentivou primeiramente o cultivo da maçã em Bom Jesus foi o prefeito Nenzinho, né? Luiz Osgar de Fonseca, né? Foi ele que trouxe o cultivo da maçã para Bom Jesus, né? Como lá em Vacaria foi o Palombini, né? Então isso aí foi aquele boom de cultura, aquele boom de economia, que é uma cidade que estava cada vez crescendo mais, foi decaindo. Parece que foi um momento crucial, a hora que os freis foram embora, parece que levaram com eles, né, todas as nossas esperanças. É que nem um bolo que vai encolhendo, daqui a pouco desaparece, né? Daí terminou o teatro, terminou tudo. Bom Jesus tinha cinema, tinha teatro, tinha várias atividades culturais, né? Tinha até clube de aviação, tinha clube de televisão, né? Daí eu sempre digo isso para os alunos lá na escola. É importante quando um professor pede uma pesquisa para o aluno, que o aluno vá a fundo na pesquisa. Não só faça aquilo que o professor pediu. Hoje ainda falei com a professora Bibiane Xavier, que é nossa professora de português lá da quinta série, ainda falei para ela, que no tempo que a gente estudava, pesquisava o quê? Enciclopédia Básica, Almanac Abril. Nosso Google, na época, era o Almanac Abril, tinha tudo no Almanac Abril, e todo ano ele era atualizado. É muito interessante porque o Mauro sempre é um incentivador lá dentro do colégio, né, Frei Getúlio, aonde eu cheguei lá hoje à tarde e a gente foi olhar algumas questões e o Mauro já me falou do teatro que teve no Dia da Mulher, que foi início do mês, e a escola que está aberta e filmes que são gravados, o Duque tem uma participação muito bacana com os alunos, né? Cito aqui a professora Flávia, que foi minha colega de magistério, professora Zaida também, professor Jones, né, que gosta muito aí já da parte da robótica aí com os alunos. Então, esse movimento, eu acredito que muito é da própria energia da escola, do que vem, né, sendo passado aí através das direções, mas ao mesmo tempo que a gente não tem aquele número grandioso de alunos que tínhamos no passado, a gente tem hoje uma qualidade de ensino que é como você coloca, Mauro, se os alunos souberem as ferramentas que tem. Exato. E que nem tu falou, o professor Jones, a professora Flávia, são as pessoas que hoje estão trabalhando nessa questão cultural. Inclusive, são responsáveis por esse projeto que teve ontem, foi o Jones e a Flávia, que fizeram esse projeto com os alunos do magistério, junto com a professora Adriana, né, que é a coordenadora do curso do magistério, né? Foi eles que foram responsáveis por esse projeto, que foi muito bonito ontem, né? De cada aluna do magistério desfilando, representando um país. Então, foi assim, uma apresentação muito bonita, muito linda. Porque são conteúdos e trabalhos que são além daquilo que os professores recebem para fazer, né, Mauro? Sim. O cuidado, por exemplo, que o Mauro tem com os alunos hoje, pude observar
todos, os pequenininhos até os maiores, dando tchau com muito carinho para o Mauro, vindo conversar, ganhando uma balinha, né? A gente sabe do carinho que o Mauro tem pelos alunos e me chama muito a atenção, o pessoal que nos acompanha aqui no Terra e Tradição, a memória que o Mauro tem. Eu arrisco dizer que o Mauro lembra das turmas dos alunos aí, coisa de 30 anos, pelo nome de cada um, sabe o que cada um faz na vida, né? Quem é advogado, quem é radialista, quem é jornalista, quem é professor. O Mauro conhece muitos. Graças a Deus, a minha memória é bem preservada, porque eu gosto de ler bastante, né? Por isso que eu digo para os alunos, estudem. É uma coisa bem interessante a história. A história é o que nós estamos fazendo hoje. Hoje nós estamos fazendo aqui a história. Estamos falando sobre história, sobre fatos passados, sobre fatos recentes, né? Então, a gente tem que procurar saber o conhecimento, porque é muito interessante a história. Eu sou fascinado por história, a matéria que eu mais gosto é história. Sempre gostei. Um dia, tu deve saber, conhecer, a professora Shirley Dutra Guazelli, uma das melhores professoras de história que já passou pela nossa escola. Tive a oportunidade de dela. Ela fez uma prova de história para o 3º ano do 2º grau, só sobre a Segunda Guerra Mundial, 20 questões objetivas, só de marcar. Mauro, tu quer fazer essa prova junto com eles? Faço. Fiz a prova, sem estudar, sem nada. Eu gabaritei a prova, acertei as 20 questões. Daí ela pegou e olhou a prova, olha aqui, ó. Vocês estudem. E olha aqui, ó. O Mauro veio aqui, brincou aqui, fez a prova, 20 questões, gabaritou. Vocês não têm vergonha? A gente fica aqui a vida toda tentando transmitir para vocês e vocês não levam a sério. O Mauro veio aqui, brincou com vocês e acertou. É questão do quê? De interesse. É foco, tem que ter foco, né? Tudo a gente tem que ter foco na vida. Se tu quer ser médico, tem que ter foco para estudar para ser médico. Quer ser advogado? Foco para estudar para advogado. Nada cai do céu. Ninguém consegue as coisas de braços cruzados. Tu se tornou uma grande radialista porque tu acreditou no teu sonho. Entendeu? Quem acredita no seu sonho, um dia acaba realizando. O que é a realidade? Um dia já foi um sonho que se transformou em realidade. Mauro agora mandou um abraço muito especial, Mauro. Eu quero mandar um abraço especial, né, para todos os alunos do Colégio Frei Getúlio, né, da Escola Frei Getúlio, que eu tenho um carinho imenso por eles, né, e para a direção, que faz um trabalho muito bonito, é o trabalho da direção competente, dinâmica, né, através da professora Patrícia, da professora Rosângela, vice da tarde, da professora Marilu, vice da manhã, da professora Amanda Klemer, né, vice da noite, e toda a equipe diretiva, a professora Andréia na supervisão, né, e todos que lá trabalham, todos os funcionários, né, desde a merendeira até o pessoal da limpeza e todos os funcionários. Então, quero mandar um abraço para todos, que para mim é mais que um trabalho, para mim é um prazer, é a minha segunda casa, né, o Frei Getúlio. Então, é muito importante, assim, a gente mandar um abraço para eles e para os alunos, que eu prometi hoje que eu ia mandar um abraço para eles, que eles sabem que pode contar comigo também em todas as ocasiões, né. Então, que Deus continue abençoando aquele educandário e que continue fazendo a diferença, né, na educação de Bom Jesus, que eu tenho certeza que Bom Jesus tem como referência o Frei Getúlio, porque diversos alunos que já não estão mais em Bom Jesus, que estudaram e passaram pelo Frei Getúlio, quando têm uma oportunidade de vir a Bom Jesus, a primeira coisa que eles fazem é visitar o colégio e ir lá falar com a gente, visitar a gente, né? Isso é muito enriquecedor e traz uma alegria para a gente, né? Isso, como se diz, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague o reconhecimento das pessoas. É muito bonito quando uma pessoa reconhece, né, o que é feito por elas. Então, isso é muito importante, né? A pessoa ser grata. Gratidão. Gratidão é a palavra certa, né? Então, pouca gente tem gratidão hoje em dia. Nós vivemos num mundo egoísta, né? Que as pessoas só pensam em si mesmas, no seu umbigo. Então, é importante que as pessoas tenham mais solidariedade, né? E se ajudem mais, né? E não esperem que os outros façam. Também faça a sua parte. Faça que nem o trabalho da formiguinha. Cada um deve fazer a sua parte. Então, um abraço para todos da comunidade do Frei Getúlio. E mais uma vez, uma boa noite para ti, para o Ronaldo, para o Max. E que Deus ilumine vocês e todo o seu trabalho. Todos nós, Mauro, muito obrigada. E eu aproveito antes de encerrar, pedir a todos vocês que chegaram até aqui que se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, complementem, tragam as suas histórias, as suas vivências ali nos comentários. E essa questão da gratidão que o Mauro fala, Ronaldo e eu fomos alunos, né, do Colégio Estadual Frei Getúlio com muito carinho. Tive a oportunidade, o Mauro sabe, a Ana Júlia fez o ensino médio na Escola Frei Getúlio, optamos, e respeito a opinião de todos que aqui estão, né, às vezes os filhos vão estudar fora e está tudo certo, mas optamos em família
para que a Ana Júlia ficasse estudando no Frei Getúlio. Depois, acho que no ensino médio, 15 dias depois das aulas, veio a pandemia e se estendeu, né, da Covid-19, e o pessoal foi recuperando os estudos e tivemos a oportunidade da Ana Júlia fazer alguns processos seletivos e a nível de estado e também algumas formações em que teve uma excelente aprovação. Sim. Então, esse é o nosso reconhecimento também ao estudo, aos professores, ao conteúdo que é, né, disponibilizado na escola, a qualidade que a escola tem. O Marco Antônio hoje é aluno também do Colégio Frei Getúlio com muito carinho, e eu fiz parte, Mauro, da primeira diretoria do conselho, Sim, do conselho. do colégio, quanto aluna. E hoje, como mãe de aluno, continuo fazendo parte do conselho, né, escolar, e com muito carinho a gente atua, trabalha e está sempre à disposição da escola. Contem sempre comigo. Outra coisa que eu esqueci até de relatar nessa pequeno papo informal, que ali em 2006 foi feito o jogo do cinquentenário do Frei Getúlio, foi muito importante. Foi feito um jogo de futebol do cinquentenário. Eu fiz um time de professores para jogar contra o time dos alunos. E daí a gente fez esse jogo lá no Frei Getúlio. Daí eu convidei o seu Duda Borges, o seu Eduardo Borges, para dar o pontapé inicial, como ex-aluno do Frei Getúlio no tempo dos freis ainda. Né? E vários professores participaram desse jogo. Né? Professor Chacho, professor Beto, professor Vadão, que já é falecido, e o Alfano da academia, contra o time dos alunos. E nesse jogo foram arrecadados 250 quilos de alimentos não perecíveis, que a gente pedia como ingresso do jogo. E esses 250 quilos de alimentos não perecíveis, a gente entregou para o grupo Vó Joaninha, para ajudar o Hospital de Bom Jesus. Foi entregue para a professora Dionéia, que era a diretora do grupo, do presidente do grupo Vó Joaninha na época. Foi entregue lá na biblioteca Frei Damião, junto com a professora Carla Ciota, que era diretora na época do colégio. Então também foi um fato importante, que não dá para deixar passar batido, que está inclusive nesse livro aqui, né? Reminiscências. Né? Então foi muito importante isso aí, foi mais um fato histórico que aconteceu, e graças a Deus eu fui um dos que coordenei. Também coordenei. Ganhou esse jogo, lá. Foi 3-3 o jogo. 3-3, um jogo bem disputado. E também ajudei a coordenar por 10 anos o Festival de Teatro, né? Nos anos 2000, que reativamos o teatro, que estava meio esquecido, e graças a Deus a gente reativou um pouco o teatro, que estava meio esquecido. E eu ajudava a coordenar, né, as inscrições do teatro, né, e entregava os prêmios junto com a professora Tatiana, né. Então foi apresentado várias peças importantes também, como Bailei na Curva, né, O Cavalinho Azul e outras, né, peças que também ganharam destaque, inclusive foram participar do Festival de Teatro em Canela. E hoje o teatro continua vivo através do nosso amigo do Clerc, né, que tem uma parceria muito boa com a nossa escola, e eu acho que é um sonho que esse não vai acabar tão cedo, né. É o sonho de continuar divulgando e fazendo cultura. Sempre é muito bom conversar com o Mauro, teríamos assunto para muito mais tempo, mas agradecer, Mauro, com certeza não será só a primeira vez que virá aqui no canal conosco, sempre muito bem-vindo. Agradecer, porque quando eu fiz o magistério, o Mauro já trabalhava na escola e foi um amigo que a minha turma, com certeza, eu tenho muitas das minhas colegas aqui inscritas no canal, nós tínhamos um carinho muito grande, temos. Eu também tenho. Por você, Mauro. Então, assim, desejar sempre muito sucesso e continue sendo essa pessoa maravilhosa que as pessoas gostam tanto, Mauro. Com grande alegria, Juliana, que mais uma vez eu digo que estou aqui e fico muito feliz, né, de ver o espaço que vocês conquistaram, esse espaço que vocês construíram, que ficou muito bom, e entrevistando diversas personalidades importantes da nossa cidade, do nosso município e até fora do nosso município. Isso é muito importante, esse espaço. Espero que as pessoas divulguem todas as entrevistas que vocês fazem aqui, porque é um trabalho muito importante, que isso também vai ajudar a desenvolver o turismo em Bom Jesus, vai desenvolver o conhecimento, a cultura, né? E diversos setores da nossa comunidade. E é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo. Então, continue com esse trabalho brilhante, né? E eu estou à disposição de vocês para qualquer coisa que vocês precisarem, né? Conte sempre com esse amigo aqui, em qualquer lugar que vocês precisarem. Eu estou sempre à disposição.